Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje estou com meu amigo Sidney para compartilharmos um tema muito interessante sobre ansiedade. Nelson, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E já iniciando sobre ansiedade, eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Creio que Deus tem me tratado muito nessa questão de ansiedade, então eu creio que esse tema vai ser bem relevante. E eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Como começa a ansiedade e quais são as estatísticas no Brasil sobre a ansiedade? Eu definiria a ansiedade como você tentar viver algo que ainda não aconteceu, né? Tem uma segunda definição que diz o seguinte, que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, a ansiedade sempre é uma busca pelo futuro, mas de uma maneira negativa. Geralmente ela nunca é positiva, né? E costuma-se dizer que o ansioso sempre pensa na frente e o depressivo sempre pensa para trás, sempre pensa no passado, né? Então esse sentimento é algo muito ruim para o ser humano. E uma coisa interessante, Sidney, a OMS diagnosticou o Brasil como o primeiro país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão, né? Ou seja, é muito bom você estar no ranking, mas sempre de coisas boas, não de coisas ruins. E o Brasil, nesse caso, é o primeiro do mundo. Pra você ter uma ideia, Sidney, antes da pandemia, os dados diziam o seguinte, que 9,3% da população brasileira tinha ansiedade. Nós somos 213 milhões hoje, então redundaria em quase 20 milhões de pessoas ansiosas. E, além da ansiedade, a questão da depressão, né, também, que atinge 5,8% da população brasileira, que daria mais de 12 milhões de pessoas depressivas. Lá em Jó, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Então a ansiedade, Sidney, é algo que ela existe desde que o homem existe na Terra, né? Eu tenho uma teoria particular minha, que a ansiedade começou lá no Éden, né? Lá em Gênesis 3:7, quando diz assim, quando Adão e Eva pecaram, né, lá no Éden, e a Bíblia relata, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, o homem se apressa em esconder sua nudez fazendo aventais, né? E desde que o homem existe, ele sempre está criando aventais, sempre querendo cobrir o seu pecado, a sua nudez, a sua vergonha. E isso é um sintoma de ansiedade, uma pressa de esconder aquilo que está errado. Isso já vem como, digamos assim, uma herança hereditária, já desde Adão e Eva. A herança hereditária, né? E uma coisa interessante é que Jesus lá em João 14:27 diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Ou seja, o antídoto para a ansiedade, o primeiro antídoto para a ansiedade é você ter recebido a Cristo no coração e receber a paz dele. A paz dele. Então, seria a paz espiritual. Por outro lado, Sidney, a gente vive num mundo tão cheio de telas, computadores, redes sociais, WhatsApp, e-mails, que a gente não desliga mais. Por conta disso, já é o lado humano, né, o lado psíquico. Por conta disso, a gente está sempre ultrapassando os limites, Sidney. Todo dia ultrapassando os limites. Por exemplo, você às vezes vai almoçar, vai conversar com alguém, mas não dá atenção devida para o que está comendo, não sente o gosto, não sente... Você ouve as palavras das pessoas, mas você não percebe, não ouve, mas não dá atenção devida. Tem muitas pessoas que falam hoje que tem uma atenção seletiva, né? Seletiva, justamente. Mas normalmente essa seletividade, digamos assim, ela está muito voltada para o digital, né? Exatamente. Então a gente está, às vezes, no restaurante comendo e com o celular na mão, ligado à rede social, ou então está conversando com alguém, mas pensando longe. A gente não consegue mais se concentrar nas coisas que fazemos. A nossa mente sempre está acelerada. Eu me recordo, há uns dias atrás, que eu estava indo para casa e o celular estava ligado e veio a mensagem no WhatsApp. Eu já dirigindo o carro,
peguei o celular para ver mensagem do WhatsApp. E aí eu parei e pensei, Sidney, tá errado isso. Eu não posso estar dirigindo o carro, preocupado com mensagem do WhatsApp. E eu decidi da minha vida não fazer mais isso. Tanto é que em alguns finais de semana eu desligo o celular, para não ter contato com nenhuma rede social, mensagem do WhatsApp. Porque o que acontece? Esse excesso de comunicação, tá, e redes sociais, ele acaba fazendo o que com a gente? Ele acaba nos deixando sempre ligados. E não existe uma coisa que Domênico, né, o escritor italiano, escreveu no passado, que é o ócio criativo. O que é o ócio? É você parar um momento, se desligar das coisas, e coisas interessantes e a criatividade vem quando você está desligado, quando você está parado, quando você não está agitado. Por exemplo, até para ouvir a Deus, você tem que parar, né? Uma pessoa com a mente todo o tempo agitada, ela não consegue ouvir a Deus. Então, o antídoto para a ansiedade é, primeiro, como eu falei no começo, você ter recebido a Cristo no coração como Senhor, e receber a paz dele. E a segunda é o lado humano, né? A gente parar nossa mente, a gente ter momentos de lazer, momentos de reflexão, a leitura de um bom livro, uma conversa informal com um amigo, descontraído. Se a gente não parar, a gente não consegue renovar as energias. E tem um detalhe, Sidney. Quando eu estou muito tempo ligado, não paro nunca, estou esgotando as minhas energias emocionais. E quando eu não oro também, eu também estou esgotando as minhas energias espirituais. Aí surge o imponderável, né? Aquilo que você não espera. Aí você está esgotado emocionalmente, está esgotado espiritualmente, ou seja, as aflições, os problemas virão com mais intensidade, mais força, e deixarão você realmente sem condições de enfrentar qualquer coisa. Por isso que a ansiedade pode se tornar um transtorno de ansiedade, e essa ansiedade acumulada, essa preocupação pode gerar depressão. O que acontece hoje, Sidney? As pessoas têm um pouco de ansiedade, correm para os remédios, os ansiolíticos. Então vai na farmácia, compra um monte de remédio, às vezes sem prescrição médica, sem orientação médica, que é pior ainda, e se viciam em remédios, e vão assim empurrando a ansiedade com medicamentos, sem orientação médica devida. Isso pode piorar o quadro, e a pessoa vai adoecendo, e ela pode realmente ter problemas sérios de saúde. É interessante isso que você falou, porque eu trabalhei 20 anos em banco. Quem convive comigo sabe, né, o que eu passei. E eu fui, além de ter ansiedade, eu tinha, né, hoje eu declaro que eu tinha ansiedade. Eu era uma pessoa muito mais ansiosa. Mas por ter ansiedade, e esse tempo que trabalhou no banco, e justamente isso que você bem colocou, por conta do consumo e por conta do trabalho, das cobranças muito elevadas, né, hoje no meio corporativo, eu acabei saindo de lá com depressão. Então, faz todo sentido isso que você falou, porque a partir do momento que realmente eu comecei a buscar a Deus de uma forma diferente, começar a conhecer Ele realmente, verdadeiramente, eu fui curado. Tem pessoas que muitas vezes falam não, isso aí é balela, né? Digamos assim. Mas eu sou prova viva, porque eu tomei antidepressivo por um tempo, por prescrição médica, fiz acompanhamento, mas a partir do momento que eu realmente voltei para Deus, eu fui curado. Eu saí, a minha esposa, ela via nos meus olhos, eu falei, você é uma pessoa diferente. Eu falei, não, eu me sinto e eu sou uma pessoa diferente, porque realmente existe um Deus que cura todas essas coisas. Perfeito. Sidney, lá em Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim, Paulo escrevendo, né, aos Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ou seja, qualquer ansiedade redunda em pecado, né? Sim. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra ansioso, lá no grego, é merimanao, que significa ansiar, ficar indevidamente preocupado. Ou seja, a ansiedade é uma preocupação indevida. É uma forma de dizermos que Deus não está no controle da nossa vida, né? E outra coisa, quando fala aqui sobre com ações de graças, alguém disse o seguinte, que
o sentimento mais curto que o ser humano sente, geralmente, é a gratidão. A gratidão é uma coisa que deveria ser muito mais ampla na nossa vida, muito mais contínua, maior, mas é um sentimento muito curto na vida das pessoas. Pouca gente tem sentimentos de gratidão ou tem ações de graças quando ora, nos seus relacionamentos. Então, é um sentimento muito curto. Se fosse mais ampliado, com certeza, nós teríamos uma vida muito melhor, né? E outra coisa também que fala em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, se nós temos muita ansiedade, vamos viver sempre abatidos. O que fazemos? Corremos para os remédios. Temos que correr para Jesus, né? E a oração, a vida de oração, ela vai salvaguardar a nossa vida contra todo ataque de ansiedade, né? Porque a oração nos oferece um abrigo onde podemos ocultar nossas preocupações. Por isso que Paulo fala, né, que todas as nossas preocupações devem estar sendo conhecidas diante de Deus, né? Oração e súplica. Então, Sidney, para ter paz e não viver ansioso, tem duas coisas que tem que ser feitas. Primeiro é cuidar com a saúde emocional, né? Que a gente tem que se desligar, ter lazer, ter momentos felizes com a família, o ócio, né? E a segunda é a questão da saúde espiritual, vida de oração, usando a palavra. Jamais nós ficaremos livres das nossas emoções, tá? Mas podemos aprender a controlá-las. E Deus pode nos ajudar a fazer isso, né? Então, precisamos realmente pensar que a vida vale muito mais do que viver ansioso, viver preocupado. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. E essa vida abundante tem que transbordar. E se nós vivemos ansiosos o tempo todo, ela nunca vai acontecer. Nós sempre teremos uma vida medíocre, emocionalmente e espiritualmente. E Deus tem para a gente sempre horizontes maravilhosos. Mas a ansiedade é um poderoso sabotador da vida plena que Jesus tem. Amém. Interessante, Nelson. Eu fui muito edificado com essa palavra, viu? Porque Amém. Eu creio que esse convite não foi por acaso, né? Eu, uma pessoa ansiosa, passei pelo problema, né, de depressão e de repente ouvi em poucas palavras, né, um ensinamento tão simples, mas tão poderoso, né? Sim. Tão simples e tão poderoso para que a gente possa estar seguindo, né? E eu gostaria de convidar vocês, se você gostou realmente dessa palavra, para você curtir e compartilhar esse canal para que outras pessoas possam ser edificadas, assim como eu fui edificado e como você também pode ter sido edificado.